Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje é Introdução à Filosofia, aula 2. Olha pessoal, que matéria maravilhosa. Nós vamos aprender tudo hoje sobre filosofia. Eu já passei a aula 1. Se você perdeu, vai lá e assiste. Esse livro é 4 videoaulas. Já gravei a aula 1, hoje é a 2. Depois tem a 3 e a 4. Filosofia, introdução à filosofia. O que é filosofia? Eu expliquei na aula 1, pessoal, para vocês. Filosofia, a palavra filosofia. Vou mostrar bem de perto para vocês verem, ó. Filosofia, tá vendo aí? A palavra filosofia quer dizer o seguinte: filho, zofia, sabedoria. Filo é filho. Zofia é sabedoria. Filho da sabedoria. Filosofia é filho da sabedoria. Então, quando se fala em filosofia, muitos teólogos, muitos filósofos, melhor dizendo, filósofo, entende que a palavra filosofia no original, no seu sentido etimológico, é filho da sabedoria. Outro diz amantes da sabedoria. Outro diz amigos da sabedoria. Toda pessoa que é voltada ao estudo, ao conhecimento, ele é um filósofo. Ah, pastor, eu gosto de muito ler a Bíblia. Você é um filósofo. Ah, pastor, eu gosto de estudar muito, ler muito. Você é um filósofo. Ah, pastor, eu gosto de fazer curso de teologia, muito curso, gosto de ver documentário. Você é um filósofo. O que é um filósofo? É uma pessoa que ama estudar, que gosta de estudar, que pratica o estudo. É um amante do conhecimento. Tá bom, pessoal? Então, Jesus era filósofo. Paulo era filósofo. Quem gosta de estudar é um filósofo. Moisés era um filósofo. Já alguns profetas na Bíblia não era filósofo, era profeta. Tá? Filosofia é para quem gosta ou ama o conhecimento, o estudo. Tá bom, pessoal? Então, aula 2, filosofia. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia. Ministro aula teológica em São Paulo, capital, há 25 anos aqui em São Paulo. Já formei cerca de 20 mil alunos, estou ministrando aula em 16 países, 27 estados brasileiros. Nós temos os 3 cursos, básico, médio e bacharel. O anel de teologia e o curso também de mestrado para quem já fez o bacharel. Todos esses livros são os livros do curso básico, médio e bacharel, tá bom? Vamos para a aula. A natureza da filosofia. Então, veja bem, o que é filosofia? A filosofia é a razão das coisas. A filosofia, você vai entender melhor a razão da fé, a Bíblia, as coisas. Por exemplo, atrás de mim aqui, ó, tá vendo? Tô aqui no ar livre da escola, no prédio. Esse prédio aqui para fazer e esse outro grande aqui que eu vou mostrar já já para vocês, um prédio de quase 30 andares. Tem uma razão por que ele está de pé. Tem um porquê, tem uma razão porque mantém ele tão equilibrado ali, seguro e não cai. Então esse porquê das coisas, a razão das coisas, dá o nome de filosofia. Por que o crente vai para o céu? Os porquês, as razões da vida, a razão das coisas, dá-se ao nome de filosofia. O primeiro filósofo, na aula passada eu falei, foi Sócrates. Ele viveu cerca de 450 anos antes de Cristo. Vamos arredondar, quase 500 anos antes de Cristo, Sócrates era o grande filósofo da Grécia. Então, o pai da filosofia é Sócrates. Quem é o aluno de Sócrates? Platão. Depois, um grande filósofo, Aristóteles. Vocês que estudam filosofia, pesquisa, vocês vão encontrar esses 3 nomes.
Sócrates, Platão e Aristóteles são os nomes mais conhecidos da filosofia. Tem outros, mas esses é os mais. E Sócrates é o pai da filosofia, quase 500 anos antes de Jesus Cristo nascer. Ele viveu na Grécia, Sócrates. Platão também, uns 300, 400 anos antes de Cristo, viveu na Grécia. O grande filósofo Platão, que deixou escritos. Sócrates não deixou nada escrito, mas Platão deixou, Aristóteles deixou, tá bom? Então vamos lá. Noções da filosofia, do gênero do conhecimento filosófico, a filosofia do progresso da cultura. Na aula passada eu dei aula de teologia sistemática. Eu falei sobre cultura, que eu expliquei muito bem, que o hábito vira um costume, o costume vira uma cultura e a cultura vira uma sociedade. Lembrei a matéria, foi a sociologia. Essa matéria aqui, ó, tá aqui na ponta aqui, ó, número 32, sociologia, tá bom, pessoal? Então, na matéria de sociologia, eu expliquei como que se forma uma sociedade. O hábito vira um costume, o costume vira uma cultura e a cultura vira a sociedade. O sociólogo, ele estuda a sociedade como ela é e não como tem que ser. Isso é a razão das coisas, a razão por que eu estou vivo. As grandes perguntas da vida. Quem é o homem? O que o homem está fazendo? Para onde o homem vai? Isso é filosofia. Tem duas filosofias, a falsa e a verdadeira. A falsa filosofia, ela vai contradizer os princípios bíblicos. E a filosofia verdadeira vai comprovar os princípios bíblicos. A filosofia não prova a Bíblia, ela comprova, que é bem diferente. Provar é uma coisa, comprovar é outra coisa. Então a filosofia simplesmente comprova a Bíblia. A filosofia comprova Deus. Por exemplo, vocês estão vendo aqui o céu, ar livre, ó. Céu, o sol ainda não entrou, mas está entrando. Já está amanhecendo, agora é 9 horas da manhã. Então, os céus manifestam a glória de Deus. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus, como diz o livro de Salmos 19. Os céus e a terra são testemunhas. Então, quem criou o universo? Quem criou as nuvens? Quem criou o sol? A plantação, a natureza? Então, o porquês da vida, a filosofia vem explicar. Ela não prova Deus, mas ela comprova. Porque tem o ar que respira, tem o oxigênio, tem o sol, tem as nuvens, tem a natureza, tem as frutas, verdura, que tudo faz uma combinação. A rotação da terra, a translação da terra, o aquecimento. A terra não está muito longe do sol, nem muito perto, porque se estivesse muito longe ela virava uma bola de gelo, se estivesse muito perto ela sapecava, ela não gira nem muito rápido a terra, nem devagar. Se a terra girasse só 10% a mais, virava grande tempestade. E se ela girasse 10% a menos, ia ter grande geleira na terra. Então, o porquês das coisas explica e comprova a existência de Deus. A filosofia verdadeira, ela vem comprovar a existência de Deus. Moisés era filósofo, Paulo era filósofo, Jesus era filósofo. Pastor Josiel também é um filósofo. Eu amo a filosofia. Entendeu, pessoal? Vamos ver aqui. A natureza da filosofia. A natureza sintética do casual dos seus conhecimentos. Pelo processo crítico e referido de suas investigações. Pela função normativa e valorizada. Definição da filosofia. Tudo isso aqui nós vamos ver. Agora tem 3 assuntos aqui maravilhosos que nós vamos estudar.
Preste atenção. Conhecimento empírico ou vulgar. Conhecimento científico e particular. Conhecimento revelado ou teológico. Pega um papel, uma caneta, anota o que eu estou falando aí. 3 tipos de conhecimento. Eu quero mostrar para vocês aqui, para vocês verem aqui onde eu estou lendo. Ó. Vamos lá? Vamos lá? Vocês conseguem ver aí, ó? Aqui no meu dedo aqui, ó. Conhecimento empírico ou vulgar. Tá vendo aí? Conhecimento empírico ou vulgar. Conhecimento científico particular. Tá aqui também, ó. Conhecimento revelado ou teológico, aqui embaixo. Tem 3 fontes de conhecimento: revelado, pesquisado e herdado. 3 fontes de conhecimento, sim, são 3 fontes de conhecimento que o ser humano tem. E antes de falar dos 3 fontes de conhecimento, eu gostaria de dizer uma frase muito bonita da filosofia, que eu falei na aula passada e vou repetir agora. O ser humano é o mais ignorante quando nasce, para ser o mais inteligente quando cresce. Eu vou repetir essa frase, anote, guarde, memorize. O ser humano é o mais ignorante quando nasce. Nasceu é o mais ignorante. O ser humano é o mais ignorante quando nasce, para ser o mais inteligente quando cresce. Tá vendo aí? Nasceu é ignorante, cresceu é para ser o mais inteligente. Então vamos lá, 3 tipos de conhecimento: revelado, herdado e pesquisado. Pesquisado, eu vou ler, por exemplo, estou pesquisando agora aqui para vocês sobre a filosofia. Conhecimento pesquisado é aquilo que você lê nos livros, pesquisa. Conhecimento revelado, a Bíblia. Conhecimento herdado. Herdado é passando de um cérebro para o outro. Por exemplo, você vai numa sala de aula, o professor está dando aula, você está aprendendo, você está herdando dele a aula, o conhecimento. Então, herdado. Nesse momento, eu estou ensinando vocês. Vocês estão herdando conhecimento meu. Um dia eu vou partir para a glória. Mas vocês ficaram com o meu conhecimento, que eu pesquisei na Bíblia, nos livros. Você herdou. Então tem 3 fontes de conhecimento: o herdado, pesquisado e o revelado. Anotaram aí? Herdado, pesquisado e revelado. Pesquisado é nos livros. Revelado é a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. E herdado é aquilo que você aprendeu de outras pessoas, do teu pai, do teu pastor, da tua mãe, do teu professor. Aquilo que alguém te ensinou e você aprendeu, herdou. Herdou o conhecimento. Nós herdamos 2 coisas: coisas materiais, casa, né? E conhecimento. Nós herdamos patrimônios e conhecimento, que é legado. Tem legado e herança. Herança é isso aqui, ó, casa. Tá vendo essa casa aqui, ó? Aqui é um prédio. O prédio, as casas, são herança que os pais deixam para os filhos. Já o legado é diferente. É a moral, é o exemplo, é o espiritual. Legado eu deixo em alguém. Herança eu deixo para alguém. Preste atenção. A minha casa eu deixo para alguém. O meu caráter, o meu ensinamento, o meu exemplo eu deixo em alguém. A herança é física. O legado é espiritual. Aprenderam aí? Grave isso aí. Herança é casa, carro, prédio, terreno, vaca, fazenda. Herança é o físico, é o material que você deixa. Legado é o espiritual. Herança você deixa para alguém. Legado você deixa em alguém. Entendeu? Então, as 3 fontes de conhecimento é herdado, pesquisado e revelado. Anotaram aí? Herdado, quando você aprende de alguém.
Pesquisado quando você pesquisa. Revelado quando você lê a Bíblia. Um bom teólogo deve ler a Bíblia no mínimo aí 10, 20 vezes para começar a ser bom. Me perdoe, mas se você não leu a Bíblia, você não é um bom teólogo. Não é. Você pode ser um eletricista sem curso. Pode. Mas não pode ser um teólogo sem a Bíblia. Não pode. Entendeu? Teólogo é a Bíblia, é estudo de Deus. Quem já leu a Bíblia toda, parabéns. Quem não leu, procure ler, meu irmão. Porque se você não leu a Bíblia, você não é um bom teólogo, não é um bom professor. Quer ser sábio? Leia a Bíblia. Como disse Billy Graham, eu leio a Bíblia para ser sábio, eu creio nela para ser salvo. Então, 3 tipos de conhecimento, deixa eu mostrar aqui para vocês. Conhecimento empírico ou vulgar, é aquele assim, minha avó falou, meu avô falou, é o empírico, conhecimento empírico. Não tem livro, não tem nada, mas você aprendeu do teu pai, teu avô, teu bisavô, é o empírico ou vulgar, entendeu? Tem aquele famoso ditado que diz assim, o chá da vovó, a receita da vovó, cura as doenças. Isso aí dá o nome de empírico ou vulgar, que resulta da observação comum ocasional dos fenômenos que se contesta simples apreensão dos mesmos, sem refletir sobre a natureza, sem investigar as causas. A filosofia, ao contrário, procura sempre conhecer as causas e a razão dos acontecimentos, procedendo do método integrado ao resultado obtido numa ordem sistemática. Então, conhecimento vulgar, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já diz, é empírico. Tem um conhecimento científico, que é aquele pesquisado, e o conhecimento científico ele é particular. Para um conhecimento ser científico, ele precisa de assinatura não só de um cientista, mas de vários. Vários métodos de pesquisa para se comprovar uma ciência. O dinossauro, vários cientistas do mundo inteiro já pesquisaram as ossadas e sabem que existe. A ciência, ela é assim, ela quer ver para crer. A fé é diferente. A fé é crer para ver. A ciência é ver para crer. A ciência, ela quer ver as coisas. Ela quer pegar, sentir, ó. A ciência pega nesse livro e diz, é um livro. Agora, a fé é diferente. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, diz Hebreus capítulo 11. Então, fé e ciência não se combinam. É igual fogo e água. Conhecimento revelado ou teológico. O maior conhecimento do mundo é a Bíblia. O maior livro científico, teológico, biológico, histórico, de todas as matérias é a Bíblia. Na Bíblia tem geografia, tem matemática, na Bíblia tem línguas, a origem das línguas, aliás, né? Na Bíblia tem tudo, tem engenharia, que é a Torre de Babel. Na Bíblia tem história de todo o planeta, de toda a história, de todo o mundo. A história da criação, a história antes da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshim bara Elohim. Bereshim bara Elohim é no hebraico, quer dizer, no princípio criou Deus. Entendeu, pessoal? Então, a Bíblia é a fonte da revelação de Deus. Aí tem um conhecimento revelado ou teológico, que é as 3 formas de conhecimento que eu acabei de falar. Revelado, herdado e pesquisado. E eu quero resumir aqui nessas palavras que eu estou passando para vocês. Pessoal, conhecimento revelado, você vai ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia é mais inteligente, sabe mais. Entendeu? Tem que ler, meu irmão. Quantos capítulos para ler a Bíblia? O máximo que você puder. Eu já li a Bíblia toda em 12 dias. 7 dias eu li o Antigo Testamento e 5 o Novo Testamento. 12 dias eu já li a Bíblia toda. Só que eu li a Bíblia 10 horas por dia. Em 12 dias eu li ela. O livro de Provérbios tem 31 capítulos.
E os meses dos anos que tem mais é 31 dias. Tem mês que tem 31. Então, um capítulo por dia de provérbio é essencial para quem quer ser sábio. Pastor Josiel, eu quero ler a Bíblia, mas qual o livro que vai me tornar mais sábio? Toda a Bíblia. Porém, o livro de provérbios é mais a essência da sabedoria. Parece que a sabedoria começou em Gênesis, terminou em Apocalipse, mas ela fez uma pausa no livro de provérbios. É igual você vai daqui lá para o Maranhão. No meio do caminho você para, almoça, janta e dorme. Então a sabedoria começou a viagem em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, Êxodo, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantar de Salomão, Isaías, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sofonias, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 3 João, Judas e Apocalipse. A sabedoria andou em 66 livros, mas quando chegou em Provérbios, ela fez uma pausa especial. É como se fosse um ovo. Um ovo tem a gema e depois que tem a clara. A gema da Bíblia, na sabedoria, é Provérbios. Ok? Então a Bíblia é um conhecimento revelado. Tem o herdado, que nesse momento eu estou te ensinando. Você está herdando conhecimento, de graça. Essas aulas não cobram, é de graça no mundo inteiro. No YouTube, no Facebook, eu dou aula de graça. Não cobro nada. E 16 países estão me assistindo, 27 estados brasileiros. Já formei mais de 20 mil alunos no Brasil, no mundo. De graça, eu estou passando conhecimento, você está herdando conhecimento meu. Pela filosofia, 3 meios de conhecimento. Acabei de falar, o da Bíblia, o revelado, o herdado, que você está herdando o meu conhecimento agora, e o pesquisado, que você vai fazer curso, que você vai me ligar e dizer, Pastor Josiel, eu estou gostando dessas tuas aulas e quero fazer o curso de teologia com você, para minha mente abrir, se expandir, entendeu? Então me chama no WhatsApp, pessoal. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, diretor do ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. Temos os cursos básico, médio, bacharel e mestrado em teologia. A formatura é presencial aqui em São Paulo. Você estuda em qualquer lugar do Brasil. No dia da formatura, nós vamos se reunir aqui em São Paulo e fazer uma grande formatura teológica. Eu vou estar avisando a próxima formatura. Nós temos uma formatura por ano, tá bom, pessoal? E o anel de formatura de teologia. Tem aluno que quer, Pastor Josiel, eu quero o meu anel, me formei, eu quero o anel fino, o anel grosso. Depois eu mostro o anel para vocês, tá bom? Me chama no meu WhatsApp, tá bom, pessoal? Então, é isso aqui, ó. Esse aqui é os livros. E agora eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. O sol está nascendo, eu estou aqui no ar livre na escola e amanhã tem mais aulas, tá bom? Todo dia tem aula. Que Deus te abençoe, pessoal. Seja um filósofo, ama a sabedoria, ama o conhecimento. Me chama no WhatsApp para você fazer o curso. E você que já fez, me chama no WhatsApp para dizer, não, pastor, eu quero abrir uma extensão na minha igreja, eu quero abrir um núcleo teológico, uma extensão de teologia na minha igreja. Aí eu mando esses livros pelos correios para a sua casa, chega aí e se dá aula. Todo mês vai um livro novo e no final tem diploma, tem a formatura na sua igreja, tá bom? E para você que já se formou, quer abrir a própria escola teológica, nós temos franquia. Tudo bem, pessoal? Que Deus te abençoe. Agora vamos mostrar aqui um pouquinho, ó, pessoal. Um pouquinho aqui. Vamos lá, ó, aqui, ó. Aqui é o escritório, ó. Parte de cima. Ó, ó. Prédio grande ali, outro prédio grande ali, ó. Ali está construindo outro prédio. Esse prédio grande. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Um abraço. Fica com Deus.